Saudações, nobres alunos, nobres senhores, senhoras. Bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto, segundo o estudo dirigido, primeira semana. Trataremos hoje do assunto segurança no domicílio. Por que nós estamos tratando desse assunto hoje, agora, neste momento do curso? Porque nós já terminamos o básico sobre direito à privacidade. O que privacidade tem a ver com domicílio? Tudo, né? Muitos autores preferem tratar o assunto segurança do domicílio quando eles tratam de segurança de natureza penal. Ou seja, por que a polícia vai entrar na sua casa? Mas não é só a polícia que pode invadir a sua casa. Outros órgãos também, além da polícia, o Estado de uma maneira em geral. Como funciona isso? Vejam, se nós analisarmos a Constituição, nós temos vários artigos que se relacionam com o assunto privacidade e logo depois está a segurança do domicílio, mais precisamente no artigo 5º, inciso 11. O que diz o artigo 5º, inciso 11? Diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, vírgula, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. No primeiro momento, parece realmente que é uma garantia de natureza penal, e muitos autores tratam desta forma. Porém, outros autores estes com quem me filio, com quem concordo, eles já pregam o seguinte: não, a garantia, a inviolabilidade do domicílio está relacionada com a privacidade. E isso nos leva a respostas de algumas questões polêmicas. Vale a pena entender isso. De todo modo, nós estudaremos agora a segurança do domicílio. Primeira coisa interessante é o seguinte: tá, a Constituição protege o domicílio, ok, mas ela está protegendo o domicílio o quê? Porque um ladrão não pode entrar na sua casa? Porque um invasor não pode entrar na sua casa? Não. Num primeiro momento, a Constituição está protegendo o indivíduo do Estado. É o Estado que não pode entrar na sua casa, certo? É o medo que o cidadão tem, em especial o cidadão que tem patrimônio, contra o Estado, porque o Estado é e sempre foi o maior violador de direitos. Sempre, em todos os tempos, em todos os lugares, o Estado é o maior violador de direitos. Partindo desta imaginação, dessa premissa, dessa condição ou dessa afirmação que eu fiz, ela pode ser até falsa, mas há esse entendimento. Sendo assim, o cidadão precisa se proteger do Estado. E uma das maneiras que ele se protege do Estado é com a inviolabilidade domiciliar. E lembrando, a inviolabilidade domiciliar está intimamente relacionada com a privacidade, de fato. É no seu domicílio que você exercita o maior núcleo de privacidade que uma pessoa pode ter, né? A sua casa é seu reino, é lá que você fica à vontade, é lá que você tem tudo, os seus segredos, é lá que a sua vida acontece. Vamos tentar entender esse dispositivo aí da Constituição que está no inciso 11, logo depois das regulamentações relacionadas à privacidade. Bom, primeiro que a sua casa, a sua casa é um asilo inviolável. Quando que se pode entrar nessa casa? Primeiro, com o consentimento do morador, óbvio. Se o morador assim o permitir, será permitido o ingresso. É interessante notar que nós temos nas viaturas uma autorização de ingresso. Que às vezes nós nos envolvemos em alguma situação, a pessoa diz: não, pode entrar, não tem nada não. Então faz o favor, assina aqui para mim que você está me autorizando a entrar. Que fulano de tal, dia tal, às tantas horas, na rua fulano de tal, rua número tal, bairro tal, está me autorizando, chama 2 testemunhas, aí nós ingressamos na residência. Vai que a gente encontra alguma coisa. E a pessoa: não, você entrou, você não estava autorizado, eu vou te processar. Não, você me autorizou. Só que, claro, essa autorização pode ser verbal, não tem problema.
O difícil é provar lá na frente, caso exista algum desentendimento. De todo modo, o morador permitiu, qualquer pessoa, qualquer agente público de qualquer dos órgãos públicos pode penetrar nessa casa de dia e de noite, se o morador permitir. Outro, em caso de desastre. Desastre é um acidente, né? O bujão de gás estourou, um barranco caiu, deu uma enchente, uma parede desabou. Quer dizer, você vai lá pedir autorização para o juiz, para ver se o juiz autoriza, o juiz vai ouvir o Ministério Público, ele vai pensar se ele autoriza ou não, aí ele autoriza, manda a escrivã confeccionar lá o mandado, aí até, já morreu, não precisa mais não. Ou seja, em caso de desastre, em caso de um acidente, pode-se penetrar em qualquer domicílio, de dia e de noite, independente de autorização. Para prestar socorro. Bruno, não é igual ao anterior? Nem sempre. Porque pode haver desastre sem socorro ou socorro sem desastre. Como os dois podem acontecer ao mesmo tempo. Né? Um bujão estourou. Você não sabe se tem alguém em casa ou não. Aí você ingressa para tentar salvar. Não tem ninguém em casa, mas você já ingressou na casa. A pessoa deu um infarto. Do lado de fora dá para ver que ela está lá passando mal, caída, precisando de ajuda. Não tem desastre, mas você estará prestando socorro. Então, para prestar socorro, não é necessária autorização de quem quer que seja, e a invasão poderá ocorrer de dia e de noite. E a Constituição usa um outro termo, em caso de flagrante delito. Essa eu tenho que explicar. Tem que explicar com um pouco mais de calma. O que é um flagrante delito? Os senhores estudarão isso em processo penal número 1, possivelmente comigo, tá? No 6º semestre. Aí, até lá muita coisa pode acontecer, não sei se eu vou estar aqui ainda, mas caso esteja, os senhores estudarão comigo, ok? A questão do flagrante delito. Adiantando, a grosso modo, o que é o flagrante delito? Flagrante, etimologicamente, significa aquilo que queima, aquilo que arde, aquilo que é resplandecente, aquilo que é brilhante. É mais ou menos assim, uma coisa que não tem como você não ver, está na sua cara. É impossível alguém não notar aquela situação. Etimologicamente é isso. Bom, sem ser etimologicamente, qual é a conotação do flagrante no processo penal e aqui no direito constitucional? É quando a pessoa é presa, quando ela está cometendo um crime ou quando ela acaba de cometer. Tudo bem, não é difícil entender. Porque eu não preciso pedir ao juiz um mandado de prisão. Aí eu tenho que fornecer as provas, demonstrar que aquela pessoa praticou aquele delito, o juiz vai analisar, vai submeter a apreciação do promotor, se eles concordarem, eles vão emitir um mandado e depois a polícia vai tentar capturar o desfavorecido. Não, no flagrante, se ela foi presa naquela situação, ela é presa, mesmo sem ordem do juiz, e depois tudo que foi feito é submetido ao controle de legalidade por parte do juiz. Ou seja, é confeccionado um auto de prisão em flagrante e esse auto de prisão em flagrante é remetido ao juiz. Mas até que isso aconteça, a pessoa já está presa. Aí o juiz vai analisar se aquele auto está de acordo com a lei, se não está, se ele pode aguardar o julgamento em liberdade ou não. Só que até que ele resolva isso, a pessoa está presa. Aí o que você pensa? Flagrante, né? Entrou um ladrão lá em casa, eu chamei a polícia foi lá e prendeu a pessoa. O cara matou o outro lá no bar, a polícia estava passando na hora, pegou o cara. O cara roubou uma loja, saiu de moto, a polícia saiu atrás, perseguiu, o cara caiu, a polícia prendeu. Ok. Veja, se estiver ocorrendo um crime no interior de qualquer casa, de qualquer residência, naquele momento, qualquer agente público ou qualquer do povo poderá ingressar em domicílio alheio sem autorização judicial e de dia ou de noite. Mas tem questões mais complexas e mais polêmicas. Quer ver uma coisa? Os senhores ainda não estudaram, mas existe o crime instantâneo e o crime permanente. Qual que é a diferença? O crime instantâneo é aquele que se consuma em um só momento. O homicídio. Uma pessoa efetua disparos contra outra, os disparos atingem a pessoa e naquele momento causam a morte.
É um crime instantâneo. Consumou ali naquele momento. Há um momento preciso da consumação. Furto. Estava lá no balcão da loja comprando, aí a pessoa foi experimentar a roupa, deixou o celular, alguém pegou o celular e saiu. E ganhou a rua. Naquele momento aquele crime se consumou. Consumação instantânea, tranquilo. Agora e os crimes permanentes? Crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo. Como assim a consumação se prolonga no tempo? Imaginem os senhores. Tráfico de drogas. A pessoa tem armazenada 1 tonelada de pasta base para cocaína. Quando ela recebe aquele produto de quem vai entregar, ela já está cometendo o crime, certo? E quando ela estoca? Aí ela tem estocado aquilo 1 semana. Ela recebeu há 7 dias e tem 1 semana que ela está estocando. E se a polícia pegar depois de 1 semana que ela recebeu? O crime se consumou há 1 semana atrás? Ou o crime se consumou ao longo da semana inteira? O crime se consumou ao longo da semana inteira. Enquanto a pessoa estiver de posse daquela substância entorpecente ilícita, ela está praticando o crime. O crime está consumando. Ou seja, crime permanente é aquele que a consumação se prolonga ao longo do tempo. Arma, porte ilegal de arma de fogo. O porte pode ser legal ou ilegal. A pessoa tem uma arma em casa, tem uma arma no seu comércio, tem uma arma na sua indústria, no seu local de trabalho, desde que ela seja o titular daquele local de trabalho. Se aquela arma estiver regulamentada, nenhum crime ela comete. Posse. E se a arma for ilegal? Aí ela está cometendo um crime de posse ilegal de arma de fogo. Qual a diferença do posse e do porte? Posse é quando alguém tem uma arma ilegal em casa, ou no seu comércio, ou na sua indústria. Porte é quando a pessoa está com a arma ilegal, ou com uma arma legal, mas ela não tem o porte, na rua. Bruno, eu tenho uma arma registrada, eu fiz o curso, fiz o psicotécnico, a Polícia Federal autorizou, eu comprei. Se a polícia for lá em casa, eu estou cometendo um crime? Não. Agora, se você sair com a sua arma na rua, sim. E o contrário, eu tenho porte. Eu estou com uma arma legal em casa. Eu estou cometendo crime de posse? Claro que não. Eu estou com a minha arma legal na rua. Eu estou cometendo crime de porte ilegal? Também não, porque eu tenho porte. Agora, e se eu que tenho porte estiver com uma arma ilegal, uma arma não registrada, eu estou cometendo crime. De posse ou de porte, se for na minha casa ou se for na rua. Resumindo, tá? Posse ilegal é quando a arma ilegal está na casa da pessoa, ou no seu comércio ou na sua indústria. Porte é quando a pessoa está com uma arma ilegal ou com uma arma legal, porém ela não tem o porte, ela não tem autorização para andar armada na rua. Veja, qualquer dos dois crimes são crimes permanentes. Por quê? Porque a consumação desse delito se prolonga no tempo. Olha a diferença. A polícia aqui trouxe para mim hoje, domingo de tarde, 17 horas, 5 horas da tarde, trouxe uma pessoa presa com um produto de um furto. Furtou um galo, mas é um galo de raça, é um galo que vale dinheiro, não é qualquer galo. Só que ele furtou esse galo ontem, no sábado, mais ou menos 9 horas da noite. Furtou o galo, entrou na propriedade, pulou a cerca, furtou o galo, levou para a casa dele, estava lá cuidando do galo. Hoje, às 5 horas da tarde, a polícia vai lá e prende o cara em flagrante com o produto do crime. É flagrante? Não, porque esse crime se consumou ontem, 9 horas da noite. Eu não posso prender ele em flagrante mais. Eu vou ouvi-lo, vou apreender o galo, vou restituir o galo à vítima, vou tirar uma foto para depois avaliar o galo, que o galo tem que ser avaliado. Se o cara tiver documento que o galo tem pedigree, que o galo é de raça, que o galo é de disposição, vou pedir ele cópia para juntar nos autos, para dizer que o valor é alto, isso muda a pena. Mas aí eu posso até pedir a prisão para o juiz amanhã. Mas eu não posso prender ele em flagrante mais, porque não é mais flagrante. E vamos imaginar diferente. Um cara está com uma arma, a polícia pegou ele com a arma agora, na rua, um 38, 6 polegadas,
cromado, cabo madrepérola, bonitão, igual um xerife. E você, e essa arma aí? Não, eu comprei essa arma tem 1 ano. Ou seja, o crime se consumou há 1 ano e não é mais flagrante? Claro que não, ele está em flagrante sim, porque é um crime permanente. Enquanto ele estiver de posse da arma ilegal, ele está cometendo o crime. O mesmo vale para manter animal da fauna silvestre em cativeiro. Artigo 29 da Lei Ambiental. O cara tem lá um trinca-ferro, um coleirinho, um sabiá, um papagaio, uma tartaruga, o que ele quiser. Está na casa dele? Quando você comprou isso? Ah, tem uns 5 anos já. O crime só se consumou há 5 anos? Não, o crime vem se consumando durante os 5 anos. Enquanto ele estiver de posse daquele animal, ele está cometendo um crime. Aí eu te pergunto, o flagrante delito que autoriza a entrar na casa de dia ou de noite, independente de autorização judicial, são os flagrantes em crimes instantâneos ou são os flagrantes em crimes permanentes? Ou os dois? Porque, claro, está lá o marido com a faca prestes a matar a mulher. Você vai pedir autorização do juiz para entrar na casa? Você vai meter o pé, vai entrar e vai salvar a mulher. A recíproca pode ser verdadeira, né? A mulher pode estar com a faca para matar o homem. Eu já fiz vários inquéritos de homicídio assim. Já fiz vários. Estou sendo quase machista, né? Pode. Você pode meter o pé no portão, arrombar, pular, ir lá e salvar a pessoa. Claro que pode. Eu penso que quando o legislador colocou que flagrante delito autoriza entrar na casa sem autorização judicial de dia ou de noite, eu penso que eles estavam pensando nisso. Só que a Constituição não diferencia flagrante em crime permanente, flagrante em crime instantâneo. Sendo assim, o entendimento hoje é que, havendo flagrante, a autorização é permitida. Qual que é o problema disso? Isso pode virar uma desculpa esfarrapada, não pode? Exemplo, o Estado age com arbitrariedade, invade qualquer domicílio e depois diz, não, é porque havia suspeita que a pessoa tinha lá arma, droga, pássaros, animais ou qualquer outro crime que se encaixe no crime de flagrante permanente. Não, mas e se não tiver? Aí o agente público está enrolado? Então, é uma questão bem polêmica. Por quê? Todo crime, vocês vão estudar em direito penal, a pessoa tem que praticar com dolo ou com culpa. Dolo é quando há intenção. Culpa é quando não há intenção, mas a pessoa age por imprudência, por negligência ou por imperícia. Vejam, crime de furto, né? Subtrair coisa alheia móvel. Eu vejo ali uma pasta e olho, tem um notebook ali. Na hora que a pessoa distrair, eu subtraio. Ok, tive dolo, é crime. Agora, e se a pessoa tem uma pasta idêntica à minha, da mesma marca, da mesma cor, e deixa perto, eu me confundo, na minha só tem papel velho, apostilas de direito constitucional do professor Bruno, mas como são muitas apostilas, fica um pouco pesado, e eu me confundo e pego a pasta que tem um notebook maravilhoso, lindo, de última geração, o melhor que existe, caríssimo, lindo, e levo para casa. Depois a polícia vê na câmera, foi o Bruno que pegou. Eles vão atrás de mim, me pegam lá em casa e aí eu vou dizer, me confundi. Pode olhar na câmera que a minha pasta está lá do lado. Aí eles voltam lá e acham a minha pasta, com anotações minhas, com vários materiais meus. Eu digo, eu sei tudo que está na pasta, vou te falar. Eu me confundi, troquei. Crime? Não. O nome disso é erro de tipo. O erro de tipo pode acontecer de várias formas, além dessa que eu expliquei. Quer ver um outro exemplo? O cara para um carro igual, carro velho, né? Chave de Fusca, de Brasília, tudo vale, serve um no outro, cabe, liga o outro, é interessante. O cara vai para do lado ou perto, o cara se confunde, moto também. O cara se confunde, coloca a chave liga, o cara vai embora. Quando ele percebe, ele pegou o carro ou a moto errada. Já aconteceu, já fiz inquérito assim. Sério. Desculpa, farrapada. Não, foi sério. Quer ver um outro exemplo? A pessoa está sendo ameaçada por um matador. O cara é perigosíssimo. O cara mata mesmo. Se o cara ameaçar, ele mata. E ele fica com medo, compra uma arma, passa a andar armado, com medo do matador que o ameaçou.
Aí ele está andando numa rua escura, de noite, poste queimado, não tem ninguém na rua, em frente ao cemitério de cidade pequena, nem gato preto passa na rua naquela hora, ele dá de cara com o matador. O matador enfia a mão no bolso, o cara não vai esperar, ele saca a arma e atira no matador e mata, ceifa a vida do matador que o ameaçou anteriormente. Só que depois a perícia vai dizer que o matador não estava armado, ele estava com uma Bíblia. Ele se arrependeu, ele queria dar uma Bíblia de presente para o seu inimigo e pedir perdão porque ele se arrependeu dos seus pecados. Mas o cara não sabia disso. Ele tinha como saber disso? Você imagina uma polícia, por mais bem treinada que seja, está subindo uma favela, sob tiro, de arma potente, e aí tem um cara na laje, um desavisado lá, com um serrote, o cara dá de cara com aquilo, pensa que o serrote é um fuzil, pensa que é uma submetralhadora, atira de volta, na íntima convicção que estava atirando em uma pessoa armada, em um traficante. Ele pensa, ele acredita, sinceramente. Não mude meu exemplo, tá? Nesse caso aqui, quem atirou acredita sinceramente que estaria atirando contra um agressor. É um erro de tipo, porque não houve o dolo. Ou seja, as circunstâncias são diferentes do que ele imaginava. Então imagina que algum agente público entra numa residência na certeza que lá tem droga, que lá tem arma, ou que lá tem animais da fauna silvestre, por exemplo. Chega lá, não tem. Eu achava que tinha. Me desculpa, mas ele está sendo processado por abuso de autoridade. É um erro de tipo, sim, se enquadra. Mas e aí, vai provar isso? Olha o problema, é processo, é medo, é nervosismo, é ansiedade, você não é promovido, enfim, é um transtorno. E se esse cara tiver tanto medo de ser processado, às vezes a situação dele já não é boa, às vezes ele entra na casa na convicção, não acha nada. Será que pode acontecer que alguém tire do bolso e coloque lá? Olha que eu achei droga, achei munição, achei uma arma. Um passarinho no bolso é mais complicado a pessoa carregar, né? Imagina, um lobo-guará, já não tem jeito, né? Uma paca, uma capivara, né? Vai ser difícil plantar, mas fora isso, vocês acham que isso pode acontecer? Acredito que sim, e acredito que aconteça até com uma certa frequência. E digo mais, ainda que não ocorra com tanta frequência, há isso no imaginário popular, há isso na cultura forense. Aí o promotor já olha, o juiz já olha, às vezes o delegado, se ele for um delegado da corregedoria, está fiscalizando ali, ele olha e já fala: moço, para cima de mim, rapaz, está querendo me enganar? Isso desqualifica o trabalho da polícia, sendo verdade ou não. Porque já há isso no imaginário popular. Aí o que a defesa vai dizer? Ele plantou essa droga, porque ele entrou lá sem mandado, depois, como não tinha nada, ele acabou plantando isso. 100 quilos de pasta base, o cara plantou lá, né? Aquilo dá para virar ali, sei lá, uns 600, 800 quilos de cocaína. Não, o cara plantou isso lá, isso vale uns 3 milhões de reais, não sei quanto que vale não, mas estou dizendo assim, eu até sei quanto que vale, mas estou dizendo assim, né? O cara vai perder 3 milhões só para bobeira, né? Só que há casos e casos. Então isso é recomendado? Não. Mas e se o cara entrar e achar, Bruno, ele está autorizado pela Constituição? Sim. Só que tem que tomar muito cuidado, porque pela cultura forense brasileira, ok? Isso às vezes pode ser desculpa da polícia que está enrolada quando cometeu alguma ilegalidade. Então isso é muito complicado. Tem juízes que dizem, que têm uma teoria que é o seguinte: não, o flagrante por crime permanente você pode entrar sim no domicílio alheio, porém a infração deve ser visível do lado de fora. O cara está com a arma, corre para dentro de casa. Do lado de fora você vê o passarinho pendurado. O cara está com a droga, você vê ele entrando com a droga na mão, você tem certeza. Agora, quando você entra na suspeita e por acaso acha a droga lá dentro, acha a arma lá dentro, acha o passarinho, aí
ou seja, a infração não era visível do lado de fora. Aí muitos entendem que não, isso não é possível, que estaria violando a Constituição. Haveria ali uma burla, certo? Haveria ali vamos dizer, uma gambiarra, uma trapaça com o que diz a Constituição. Seja como for, a Constituição autoriza o ingresso em domicílio alheio sem autorização judicial de dia ou de noite em caso de flagrante delito. Pode ser flagrante em crime instantâneo, pode ser flagrante em crime permanente, só que a questão do crime permanente tem essa polêmica aí, se a infração precisa ser visível do lado de fora ou não. Porque como a pessoa tem certeza que ele tem droga? Não, pode ser uma escuta telefônica, uma denúncia anônima. Denúncia anônima não são seguras, né? O cara me viu, ficou com muito medo, atitude suspeita, o polícia já é mais esperto, já está ambientado com isso, ele já entrou, achou. Como é que funciona isso? Na prática, a maioria dos juízes, se achou, meu amigo, pronto, está resolvido. Certo? Bruno, mas e aí? Fora desses casos? Fora desses casos, é necessário pedir autorização judicial. Quem pode autorizar outrem a ingressar em domicílio alheio? Só o juiz. Não tem exceção. Fora dessas hipóteses, socorro, desastre, flagrante ou consentimento do morador, fora dessas hipóteses, a única forma de se entrar num domicílio é com ordem do juiz. O delegado não pode autorizar, o promotor não pode autorizar, o general não pode autorizar, o presidente não pode. Não, só o juiz, ponto. Não tem exceção, certo? E muito bem entendido, somente durante o dia. Durante a noite, não. As outras hipóteses, pode de dia e de noite. A autorização judicial somente de dia. Bruno, o que é dia ou o que é noite? De noite quando está escuro, de dia quando está claro. Minha filha saberia responder isso. As coleguinhas dos períodos anteriores a ela no colégio saberiam responder isso. Uma criança de 4 anos saberia responder: de noite está escuro, de dia está claro. Pode parecer ridículo, mas é a corrente dominante. É o critério astrofísico. Dia, da aurora ao crepúsculo. Tem um filme com esse nome, não tem? Crepúsculo é quando fica à noite, tá, gente? Esquece lá do vampiro. Da aurora, quando amanhece, ao crepúsculo, quando escurece. Não interessa a hora. Cada lugar é em hora diferente, de acordo com a estação do ano, de acordo se está muito ao norte, se está muito ao sul, tudo isso muda. Bruno, e o critério cronológico? Tem essa corrente, tá? Critério cronológico, das 6 da manhã às 6 da noite. Mas aqui em Ubá tem dia que é 7 horas, 7h30 da noite, está claro ainda. No verão. Tem dia que 6 horas da manhã está muito escuro. Como é que é isso? Então, é o critério cronológico. E você pode combinar os dois, inclusive. Né? 5 horas da manhã já está claro, mas 5 horas da manhã está todo mundo dormindo. Ainda é cultura de noite. Culturalmente é noite, mesmo que seja claro. E aí? E a recíproca pode ser verdadeira, né? 7 horas está todo mundo calorão, está todo mundo acordado, desperto, atento, não tem aquele temor, aquela coisa que acontece de noite, às escuras, não. Então eu acho que o ideal é combinar os dois, ok? Então tem um critério cronológico, tem um critério astrofísico e tem um critério que combina os dois, para dizer o que é dia ou o que é noite. Casa. O que é casa? Vejam, casa aqui para a Constituição é qualquer compartimento habitado. Não há nenhum requisito. Lona, mora ali? É casa. O cara invadiu ali, tal, fez uma casa de lona, fez um fogãozinho de alguns tijolos, e o cara está ali, a família dele está ali, aquela pobreza, aquela penúria, é casa. Bruno, o cara fez de compensado, só botou um telhadinho, só amarrou com arame em cima, está morando ali, é casa. Qualquer compartimento habitado, certo? Não há requisito formal. Bruno, tudo bem, entendi. Agora, e o caminhão?
O melhor entendimento que eu vi é o seguinte: o caminhão circulando, ele não é casa. Agora, quando o caminhoneiro para a noite no posto e ali tem um alojamento no caminhão, tem um lugar que ele dorme, tem uma água para ele tomar, tem uma cozinha instalada ali, aquilo é casa. Motorhome, aquilo vale uma nota, hein? Eu estava olhando na internet, aquilo é caro, viu? Caríssimo o motorhome. O que é motorhome, né? Esses furgões, alguns adaptam em Kombi, mas tem uns que são próprios, novos, né? Em ônibus. Faz uma casa ali e viaja para todo lugar. Quando ele estiver circulando, ele é um automóvel como qualquer outro. Se ele parou em algum ponto e a pessoa já se instalou ali, aí já é casa. Na boleia do caminhão, o caminhão parado no posto, à noite é casa. O cara circulando é um veículo, muda tudo, certo? Bruno, e se o cara não morar? Veja, qualquer lugar onde alguém exerce alguma profissão de acesso restrito ao público é casa. Botequim, do balcão para fora não é casa. A polícia pode entrar lá, revistar quem estiver lá. Do balcão para dentro é casa. Mas é um boteco, Bruno, não tem problema. O cara tem um restaurantezinho e tem o lugar onde estão as mesas, não é casa. Na cozinha, qualquer um pode entrar lá? Não, só quem trabalha, já é casa. É casa. Onde alguém exerce alguma profissão, desde que não seja aberta ao público, é casa. Tudo bem? Vamos continuar falando mais de domicílio. O que eu posso falar mais de domicílio? Deixa eu dar uma olhadinha na apostila aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Dá uma olhadinha aqui. Domicílio, invasão ao domicílio, certo? Bom, só para recapitular, né? Há aquelas hipóteses que autorizam o ingresso no domicílio de dia e de noite sem autorização judicial. São elas: flagrante, desastre, socorro, consentimento do morador. E há aquela por autorização do juiz judicial, que só pode ocorrer de dia. Os critérios do que é dia ou noite, né? Tem o cronológico, o astrofísico e o misto. O conceito de casa ele é amplo, tá? Ele é o mais amplo possível. Ele é bem elástico. Qualquer compartimento habitado é casa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lembrei. Eu tenho uma jurisprudência aqui do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é um caso especial, bem interessante. Veja, é a exceção, não é a regra. Seria até coisa para estudos avançados. Mas como eu acho que a gente está indo bem, vale a pena falar nisso agora. O que aconteceu? Era uma quadrilha, tá? E tinha um advogado envolvido nas atividades criminosas. Entendam, não confundam o advogado que defende uma quadrilha como tal, como advogado, sem se envolver com ela, tá? E tem o advogado que faz parte da quadrilha. Ele pratica as atividades criminosas. Ele ultrapassou o limite ético profissional e se tornou um criminoso. E quando ele se torna um criminoso, ele deixa de ser advogado. Certo? Deixa de ser advogado muito bem entendido. Para aquele efeito. Só para dar um exemplo, tá? Escuta telefônica. Eu tenho autorização do juiz. Eu não posso interceptar a conversa de um cliente com o advogado dele. Não posso. Agora, se o advogado estiver envolvido na atividade, eu já posso. Mas aí ele já não é advogado, né? Ali ele é um criminoso conversando pelo telefone, é diferente. A prova é ilícita, ok? Eu tô grampeando o cara, eu tô escutando ele conversar lá com o cara da quadrilha, ele combinando preço, onde que entrega, onde que vem, tal. Aí nisso ele liga pro advogado dele. Recebi uma intimação aqui dos homens, o que eu faço? A partir desse momento, tudo que ele falar ali, eu já não posso usar mais. Entenderam? Agora, se o advogado estiver envolvido na atividade, é diferente. Então, era um escritório de alguns advogados que estavam envolvidos na atividade criminosa. Era uma quadrilha grande, quadrilha poderosa, movimentava uma fortuna. E eles tinham que grampear, não o telefone, porque eles não falavam pelo telefone, mas falavam pessoalmente. O advogado ia no presídio, colhia as informações dos chefes, dos líderes, retornava ao escritório
e lá atendia outras pessoas da quadrilha e repassava informações. Trazia e levava para dentro do presídio. E como é que você... Aí o juiz autorizou, ok? Uma invasão domiciliar para que a polícia implantasse uma escuta ambiental. Eu vou monitorar o ambiente para captar as conversas. Mas você vai entrar lá de dia com os caras lá trabalhando? Ia dar certo? Parece coisa de filme, né? Não, cara, eles entraram lá à noite no escritório, instalaram as escutas e saíram. Parece aqueles filmes, né, que contratam um ladrão famoso, né, que o cara tem todos os requintes de invasão, né? O cara invade, instala e ninguém nota que ele esteve lá, né? Parece até coisa de filme. Mas os policiais assim fizeram e o juiz autorizou, excepcionalmente, a que se ingressasse no escritório à noite para instalar a escuta. Ó, Bruno, a Constituição fala que não pode. Ela fala. Só que nenhum direito absoluto, né? Então, nesse caso, questionaram, reclamaram, mas os tribunais pode, foi excepcional. Não havia outra forma de se produzir a prova. Enfim, nesse caso foi possível, tá? Eu vou mandar essa jurisprudência no material de vocês, tá bom? Então, nesse caso foi possível, mas é um caso excepcionalíssimo. Entendam isso. Ordem judicial somente durante o dia. Isso é um problema. Quando eu fui para Muriaé, lá tinha lá uns 5 delegados, mas todos os delegados eram bem velhos, com 25 anos de polícia e tal. Todos aí com perto dos 60 anos. Os caras aí já tinham aí 57, 50, né? Já, enfim, muito tempo só trabalhava em gabinete. E eu, como era novo, toda operação que existia lá, eu ia. E houve uma época, uma série de operações, uma sequência de operações relacionadas com a pedofilia e a prostituição infantil. E lá são duas BRs muito movimentadas. A BR-116, que liga o norte ao sul do país, e a BR-356, que liga leste a oeste do país. Então ali tem um fluxo de caminhão, de motorista, de carga, de tudo sem imaginar. Lá tem quadrilha de roubo a carga pesada, que assalta com fuzil, com granada. E lá também tem muitas boates de beira de estrada. Boate eu não sei se é o termo correto para usar, mas acho que vocês já entenderam, né? Boate destinada à diversão adulta. Boate destinada a espetáculos não infantis. Mais ou menos por aí, né? A mais famosa, quem passa lá por Muriaé, Pedrinha Night Club. Ó, que chique, hein? Era uma pedra que tinha lá. E era uma casinha do lado de uma pedra. É até um lugar legal para construir um sítio, uma pousada. Mas era na beira da estrada, certo? Lá tinha uma piscina, que a água dela era verde. Aí eu lembrei, quando eu estudei biologia, a teoria da geração espontânea, que no Nilo os crocodilos, eles acreditavam que os crocodilos e as rãs nasciam do lodo do Nilo. Eu olhei, é isso aqui. Isso aqui é para geração espontânea. Mas como é que você sabe, Bruno? Eu já fui lá várias vezes cumprindo busca e apreensão. E não só nela, como em todas as que existiam ao longo. Só que não dá para fazer tudo numa noite, né? Você fazia uma operação subindo a BR, uma descendo, uma na outra para o lado, a outra na outra para outra direção. Então foram várias operações. Eu tive que ir em todas. Eu fui escalado para ir em todas. Qual que é o problema? Como é que você cumpre busca e apreensão à noite? Porque boate funciona à noite. Funciona de dia também? Talvez, mas o negócio ferve à noite. É à noite que o pessoal para por ali. Assim, nós nunca encontramos menores, adolescentes, trabalhando nessas boates, não. De fato, nós nunca encontramos. Porque nós sempre íamos fiscalizar. À medida que nós parássemos de fiscalizar, eles iam colocar adolescente lá. Isso eu tenho certeza disso. Mas aí eles abriam de boa. Você ia lá no salão, pedia documento, olhava, consultava no sistema para ver se o documento existe mesmo, se ele não é falso. Depois você ia nos quartos, né? A pessoa estava lá trabalhando, a gente atrapalhando o trabalho dela, mas tudo bem, só um breve imprevisto. Identidade aí, filho. Se todo mundo for adulto aí, maior, tá tudo certo, você pode voltar lá. Né? A pessoa para diversão e a outra trabalhando, né? Pode trabalhar. Na verdade, caso de prostituição é crime, tá? Mas é uma outra história, não quero entrar nesse mérito agora. Como que eu cumpro? E se a pessoa batesse o pé? Tivesse em casas anexas, chalés, habitações. Não, aqui você não entra à noite. Quer dizer, eu ia ter que esperar
amanhecer para poder entrar, certo? Então isso cria dificuldades para a polícia, isso tinha que ser repensado, essa questão de não poder invadir um domicílio à noite, porque às vezes é à noite que você tem que entrar. Essas operações aí ficavam prejudicadas. Imagina se um caminhoneiro está com uma adolescente lá na boleia, é de noite, é domicílio, eu não posso invadir. Aí você batia lá, eu posso dar uma olhada aí no seu caminhão? Claro, perfeitamente, tem nada que não. Aí você olhava, não tinha nada. Às vezes tinha alguém, mas era adulto. Tava lá com ele, sem problemas. E se ele batesse o pé e falei, não te autorizo não. Eu ia ter que esperar de manhã? Puxa vida, virar à noite? Então é mais ou menos por aí, entendeu, pessoal? Bons estudos, bom trabalho para todos aí.